A mensagem brilhou na tela. Vendemos tudo. Tchau. Sou Valdomira, 72 anos, pecuarista de casco duro, e meu filho acha que me passou a perna. Ele não sabe que o chão onde pisa já cedeu faz tempo e a queda vai ser feia. O sol estava apenas começando a lamber o pasto verde da fazenda Pedra Branca quando meu celular vibrou em cima da mesa de madeira bruta da varanda. Eu estava partindo um pedaço de queijo curado, aquele bem amarelo e firme que a gente faz aqui mesmo no curral, para acompanhar meu café preto sem açúcar. O silêncio da manhã no Mato Grosso é algo sagrado para mim. É a hora em que escuto o gado mugindo ao longe e os pássaros fazendo a festa nas árvores. Mas naquela manhã de terça-feira, o silêncio foi quebrado não por um som, mas por uma luzinha de notificação que mudaria minha vida, ou pelo menos era o que meu filho Rogério pensava. Eu nunca fui mulher de ficar trancada na cozinha esperando a vida passar. Desde que meu marido, o falecido Honório, se foi há 15 anos, assumi as rédeas desta terra com pulso firme. Negociei compra de bezerro, discuti preço da arroba com frigorífico e nunca deixei ninguém me passar para trás. Mas a gente tem um ponto cego na vida, e o meu sempre foi o Rogério, filho único, criado com todo o conforto que o suor do nosso rosto pôde pagar. Ele nunca gostou do cheiro de esterco, nem da poeira da estrada de terra. O negócio dele sempre foi terno caro, ar-condicionado e a vida na cidade grande. Peguei o aparelho, limpando o farelo de queijo da mão no avental de tecido grosso que uso para a lida diária. Abri o aplicativo de mensagens. Era um texto longo do Rogério. Estranhei, porque ele nunca mandava mensagem essa hora, a não ser para pedir dinheiro. Comecei a ler e a cada palavra sentia meu sangue gelar, como se tivesse caído num riacho em pleno inverno. Mãe, não me leve a mal, mas eu e a Patrícia decidimos que o Brasil não dá mais. Já estamos no avião indo para a Europa, sem data de volta. Lembra daquela procuração de plenos poderes que a senhora assinou mês passado para eu resolver as pendências do banco? Pois é, usei ela. Passei a escritura da fazenda Pedra Branca e todo o gado, as 2.000 cabeças, para o meu nome ontem. Já vendi tudo porteira fechada para um grupo de investidores. O dinheiro já está numa conta fora do país, onde a senhora não alcança. Não se preocupe, eles vão te dar 30 dias para sair da casa sede. A senhora sempre foi forte, vai se virar. Um abraço. Li uma vez, li duas. Na terceira, soltei uma risada seca, sem alegria nenhuma. Era o som de uma decepção tão profunda que nem lágrima tinha coragem de sair. Olhei para o horizonte, para as cercas brancas que eu mesma ajudei a pintar, para o trator estacionado no galpão. Tudo aquilo, minha vida inteira, meu suor, o legado do pai dele, vendido como se fosse banana na feira. E o pior, por ele, pelo menino que eu carreguei no colo, que eu ensinei a andar, que eu protegi de tudo e de todos. A tal procuração. Ah, a velhice tem dessas coisas. A gente começa a ficar cansada, a vista embaça para ler contratos miúdos e a confiança no sangue fala mais alto. Ele veio com uma conversa mansa semanas atrás, dizendo que precisava modernizar a gestão, que eu precisava descansar, que ele cuidaria da burocracia para eu só aproveitar a vida. A Patrícia, minha nora, com aquele sorriso de cobra, concordava com tudo, servindo chá e me chamando de querida sogrinha. Eu assinei. Dei a ele o poder de assinar por mim. Achei que estava passando o bastão, não entregando minha própria sentença de morte. Senti um aperto no peito, uma pontada de angústia que me fez largar o queijo no prato. Imaginei a cena. Eles rindo no aeroporto, brindando com champanhe na primeira classe, enquanto eu, a velha caipira, ficaria aqui para ser despejada pelos novos donos. A humilhação queimava mais que o sol do meio-dia. Ser expulsa da minha própria casa, aos 72 anos, traída pelo próprio filho. Mas então, algo aconteceu. Enquanto eu olhava para o gado pastando lá longe, uma lembrança me veio à mente. Uma lembrança de 6 meses atrás. Eu não sou apenas uma senhora que faz crochê, embora eu faça muito bem. Eu sou Valdomira, a mulher que triplicou o rebanho desta fazenda quando todos diziam que viúva não servia para o negócio. E eu tenho um hábito que o Rogério, na pressa e na ganância dele, esqueceu. Eu sou desconfiada.
Levantei-me do banco de madeira e caminhei devagar até o meu escritório. Não é um quarto de hóspedes reformado, é um escritório de verdade, com uma mesa de peroba rosa pesada e cheia de gavetas. Abri a gaveta de baixo, onde guardo uma caixa de metal cinza, dessas antigas de guardar dinheiro. Tirei de lá uma pasta amarela. Meus dedos, calejados e com as juntas um pouco inchadas da idade, folhearam os papéis. O contrato estava lá. Há 6 meses, o banco me ofereceu um empréstimo rural gigantesco. O gerente disse que minha terra valia ouro. Eu aceitei. Peguei milhões. Mas eu não usei o dinheiro para comprar trator ou reformar cerca. Eu sabia que o Rogério estava rondando, fazendo perguntas demais sobre o valor das terras. Eu sentia o cheiro da ambição podre dele. Então, eu fiz uma jogada de segurança. Eu hipotequei a fazenda inteira, até a última estaca da cerca. O dinheiro do empréstimo está aplicado num fundo de previdência privada intocável, em nome de uma holding familiar que criei sem ele saber, onde só eu tenho a chave de acesso. A terra, a fazenda Pedra Branca, é apenas a garantia. O detalhe, as letras miúdas que o Rogério, na pressa de passar a escritura para o nome dele e vender, não deve ter verificado, é que a dívida está atrelada à matrícula do imóvel. E tem uma cláusula de vencimento antecipado. Se a propriedade mudar de titularidade sem a anuência do banco, a dívida total vence imediatamente. Isso significa 2 coisas. Primeiro, quem comprou a fazenda, se é que ele conseguiu vender mesmo ou se só pegou um sinal, vai descobrir que comprou uma dívida milionária impagável. Segundo, como o Rogério passou a fazenda para o nome dele antes de vender, ele assumiu, perante a lei, a responsabilidade por essa hipoteca no momento da transferência. Voltei para a varanda. O café já estava frio, mas tomei um gole mesmo assim. O gosto amargo combinava com o momento. Ele achou que eu era uma velhinha ingênua. Achou que procuração era a chave mágica do reino. Mas ele esqueceu que quem construiu o reino fui eu. Ele vendeu a fazenda, sim, mas vendeu uma fazenda que, tecnicamente, pertence ao banco até que a dívida seja paga. E o dinheiro da venda? Se ele recebeu, vai ter que usar para pagar o banco, ou vai ser processado por estelionato pelos compradores que levaram uma terra embargada. E se ele gastar o dinheiro? Ah, meu filho, a Interpol busca gente na Europa também. Sentei-me novamente, ajeitei os óculos no rosto e peguei o celular. Minha mão não tremia mais. Agora ela estava firme. Digitei devagar, catando as letras, mas com precisão cirúrgica. Eu entendo, Rogério, mas você esqueceu de ler as letras miúdas. A fazenda estava toda hipotecada no banco. Boa sorte com a dívida que acabou de assumir. Apertei enviar. Fiquei olhando para a tela. Visto? Os 2 tracinhos azuis apareceram quase instantaneamente. Ele estava online, provavelmente esperando eu implorar, chorar ou xingar. Contei mentalmente. 1, 2, 3... O celular começou a tocar e vibrar na mesa, dançando em cima da toalha de renda. No visor, a foto dele sorrindo. Uma foto antiga de quando ele ainda parecia gente boa. Rogério Filho chamando. Não atendi de imediato. Deixei tocar. O som do toque se misturava com o canto do bem-te-vi. Era a música da minha vingança silenciosa. Eu podia imaginar o desespero dele do outro lado da linha. O suor frio, a Patrícia gritando ao fundo. Eles acharam que tinham me deixado sem teto. Mal sabiam eles que tinham acabado de colocar um teto de chumbo sobre as próprias cabeças. Peguei o celular na mão enquanto ele ainda tocava insistentemente. O nome piscava. Eu tinha o poder de acabar com o desespero dele ou de deixar ele cozinhar no próprio molho. Alô? Atendi, com a voz mais calma do mundo, como quem acabou de acordar de um sonho bom. Mãe, o que é isso que a senhora escreveu? Que história é essa de hipoteca? O comprador acabou de me ligar dizendo que o cartório travou a transferência final. O dinheiro está bloqueado. Mãe, fala comigo. A voz dele era um guincho agudo, quase irreconhecível. Respirei fundo, sentindo o ar puro da minha terra, que continuava sendo minha, por bem ou por mal. Rogério, disse eu, cortando o pânico dele com minha voz grave de quem comanda peão. Você achou que podia vender minha vida e fugir? Agora você vai descobrir que o mundo dá voltas, e a roda acabou de passar por cima de você.
Desliguei o telefone e desliguei o aparelho. O dia estava lindo. O céu estava de um azul que doía nos olhos. Mas eu sabia que a tempestade estava apenas começando, e desta vez eu não seria a vítima que precisa de abrigo. Eu seria o trovão. Levantei-me e fui até a cozinha. Precisava preparar um café novo, bem forte, porque hoje o dia vai ser longo, e eu tenho muito o que organizar antes que os advogados comecem a bater na minha porteira. Afinal, boi que dorme no ponto vira churrasco, e eu não sou carne de segunda. A vida me ensinou que a gente só conhece a força que tem quando a ingratidão tenta nos derrubar. E Valdomira ainda estava de pé. O silêncio que se instalou na cozinha depois que desliguei o telefone não era de paz, era de guerra. O celular, agora com a tela preta sobre a mesa, parecia uma granada que eu tinha acabado de desarmar e jogar de volta no colo do inimigo. Não derramei uma gota de lágrima. Chorar não resolve pendência bancária, e muito menos traz caráter para filho que nasceu torto. Levantei-me, ajeitei o avental e fui direto para o escritório. Precisava saber o tamanho exato do buraco que o Rogério tinha cavado para si mesmo. Liguei o computador antigo, aquele de torre que fica zumbindo no canto da sala, e esperei a tela acender. Minha mão buscou o mouse com firmeza. Entrei no sistema do banco. A senha eu guardo na cabeça, nada de papelzinho anotado embaixo do teclado, que isso é coisa de amador. Assim que a página carregou, lá estava o alerta, piscando em vermelho vivo como um giroflex de polícia. Tentativa de alienação de garantia detectada. Contrato 598B bloqueado. Vencimento antecipado acionado. Sorri. Um sorriso fino, de canto de boca. O sistema bancário é uma máquina fria e impiedosa, exatamente como eu precisava que fosse naquele momento. O Rogério, na pressa de pegar o dinheiro dos tais investidores, deve ter tentado registrar a escritura no cartório digital ou movimentar algum sinal gordo que caiu na conta vinculada. O banco, que não dorme, cruzou os dados na hora. A fazenda Pedra Branca, que ele achou que tinha vendido, estava travada. O dinheiro que ele achava que era dele estava congelado numa conta judicial de garantia, até que a dívida, aquela que fiz de propósito, fosse quitada. E a dívida era maior que o valor da venda rápida que ele fez na Bacia das Almas. Mas eu tinha mais do que apenas a hipoteca. Abri a gaveta de aço do arquivo, aquela pesada que mandei vir de São Paulo nos anos 90, e puxei a pasta dos registros sanitários. O Rogério podia ter falsificado assinaturas, podia ter usado a procuração para o cartório de imóveis, mas ele esqueceu do básico da roça. Boi não sai do pasto sem a GTA, a Guia de Trânsito Animal. Para emitir uma GTA, precisa de senha no sistema da Defesa Agropecuária. E essa senha, meu filho, só quem tem é o produtor titular cadastrado na agência estadual. E adivinha? A procuração que eu dei a ele era para fins bancários e administrativos gerais. Não dava poderes específicos para a movimentação de rebanho no órgão sanitário. É uma burocracia chata, cheia de detalhes, que ele sempre desprezou. Achou que era só botar o gado no caminhão, né, moleque? Murmurei para as paredes cheias de quadros de premiações de gado Nelore. Sem a GTA, nenhum frigorífico aceita o gado, nenhum leilão recebe. Se a polícia rodoviária parar um caminhão com minhas 2.000 cabeças sem essa guia, a carga é apreendida e a multa quebra qualquer um. O gado era meu refém. Ele vendeu porteira fechada, o que inclui os animais. Os investidores pagaram por terra e boi, mas a terra está hipotecada e o boi está preso administrativamente. Rogério vendeu vento. Caminhei até a janela do escritório e olhei para o pátio. O sol já estava alto, castigando a terra vermelha. Vi o Zé Doca, meu capataz há 30 anos, passando perto do galpão de sal. Ele tirou o chapéu de palha e limpou o suor da testa. Zé Doca me viu na janela e acenou com respeito. Aquele homem tinha mais lealdade no dedo mindinho do que o Rogério tinha no corpo todo. Fiquei ali parada, observando a poeira subir. Por quantos anos eu fui subestimada? Não só pelo Rogério, mas pelos vizinhos, pelos vendedores de insumos, até pelo gerente antigo do banco que me chamava de Dona Valdomira, com aquele tom de quem fala com uma criança. Eles viam os cabelos brancos, as roupas simples de algodão, as botinas gastas e pensavam: é só uma viúva segurando as pontas até o filho assumir ou até morrer.
Ninguém via as noites em claro, estudando cotação do milho. Ninguém via as reuniões tensas onde eu dobrava compradores que tentavam derrubar meu preço. Eu construí uma carapaça. Deixei que pensassem que eu era a vovó do bolo de fubá. Que Deus me livre, prefiro comer uma boa paçoca de carne seca. Deixei que o Rogério acreditasse que eu estava ficando gagá, que eu precisava de descanso. Foi essa arrogância dele que me permitiu armar a Arapuca. Se ele tivesse me respeitado como empresária, teria lido o contrato da hipoteca, teria checado a situação fiscal. Mas a ganância deixa a pessoa cega e burra. Lembrei da Patrícia, minha nora. Da última vez que vieram aqui, no Natal, ela olhava para meus móveis de madeira maciça com nojo, falava que a casa precisava de um design clean, que tudo ali cheirava a mofo. Ela mal tocava na comida, dizia que era gordurosa demais. Agora, imagino o que ela deve estar pensando na Europa, descobrindo que o cartão de crédito ilimitado que o Rogério prometeu vai virar pó. A imagem que eles tinham de mim era a minha maior arma. Eles viam fragilidade onde havia aço, viam ingenuidade onde havia estratégia. Eu sou como a aroeira, por fora parece seca e velha, mas tenta passar o machado para ver se não quebra a lâmina. Voltei para a mesa e peguei meu caderno de anotações, um de capa dura preta, onde anoto tudo. Nada de tablet para isso. Gosto de sentir a caneta no papel. Comecei a traçar o plano de defesa. Primeiro passo: garantir o território físico. Peguei o radiocomunicador que fica na estante. Aquele modelo antigo, chiado, que funciona melhor que celular aqui nesse fim de mundo. Zé Doca? Zé Doca, tá na escuta? Chamei. O rádio chiou e a voz grossa do capataz respondeu. Tô na escuta, dona Valdomira. Pode falar. Zé, para o serviço agora. Reúne a peãozada toda no galpão principal. Quero todo mundo armado, de ferramenta. Foice, enxada, o que tiver. E tranca as porteiras. Às 3. Passa o cadeado grosso e traz a chave para mim. Ninguém entra e ninguém sai sem falar comigo pessoalmente. Nem caminhão de ração, nem visita, nem o Papa. Houve um silêncio breve do outro lado. Zé Doca sabia que eu não brincava em serviço. Aconteceu alguma coisa grave, dona? É invasão? Pior, Zé. É traição. Mas a gente resolve aqui dentro. E Zé, se aparecer alguém dizendo que é dono da fazenda ou algum oficial de justiça, você me avisa pelo rádio antes de abrir. Se tentarem forçar, diz que a propriedade está sob quarentena sanitária. Inventa que tem suspeita de aftosa, sei lá, ganha tempo. Entendido, patroa. Cadeado vai cantar. Câmbio, desligo. Larguei o rádio. A defesa física estava montada. Agora, a jurídica. Eu não ia ligar para o advogado da família, aquele que o Rogério conhecia e provavelmente já tinha tentado subornar. Eu precisava de alguém de fora, alguém com dentes afiados. Lembrei-me da doutora Berenice, uma advogada criminalista e agrária da capital, mulher de seus 50 anos, que não levava desaforo para casa. Conheci ela num congresso de produtores rurais anos atrás, quando ela desmontou um promotor que queria embargar uma área produtiva vizinha sem prova nenhuma. Peguei o cartão dela, guardado na minha agenda telefônica de papel, na letra B. Disquei o número do celular direto. Chamou 2 vezes. Valdomira? Que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa com aquele lote de bezerros? A voz dela era rouca e direta. Berenice, o buraco é mais embaixo. Meu filho vendeu a fazenda com tudo dentro e fugiu para a Europa. Só que ele esqueceu que a fazenda está hipotecada até o pescoço e o gado está sem guia. Preciso que você entre com uma medida cautelar de arresto e bloqueio de bens e quero anular essa venda por vício de consentimento ou fraude contra credores. O banco já travou o dinheiro dele, mas os compradores vão vir para cima de mim. Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada e um teclado sendo batido rapidamente do outro lado da linha. Ele vendeu com você morando dentro? Berenice perguntou, a incredulidade vazando na voz. Vendeu. Me deu 30 dias para sair, por mensagem de celular. Valdomira, minha amiga. Ela soltou uma risada baixa, perigosa. A gente vai fazer esse menino voltar para o Brasil, nem que seja algemado. Vou preparar a papelada agora. Me manda a foto dessa tal procuração e o print da mensagem dele. Não atenda ninguém, não assine nada. Eu chego aí amanhã de manhã.
O café vai estar quente, Berenice. E traz roupa de briga. Desliguei. Olhei ao redor do escritório. Minhas fotos com o Honório, os diplomas do Rogério que eu paguei com tanto sacrifício, o mapa da fazenda na parede. Tudo aquilo era meu. Não por herança, mas por conquista diária. Cada mourão de cerca tinha meu dedo. Cada pasto formado tinha minha preocupação com a chuva. O Rogério achou que tinha dado o golpe do século. Achou que tinha me deixado sem chão. Mas ele esqueceu que eu sou a terra. E a terra não se move. A terra engole quem não sabe pisar nela. Meu estômago roncou. Lembrei que não tinha terminado o café da manhã. Fui até a cozinha, cortei mais uma fatia daquele queijo curado e comi em pé mesmo, olhando para o terreiro. Vi o Zé Doca passando a corrente grossa na porteira principal lá longe. O som do metal batendo contra metal ecoou no vale. Era o som do fechamento do meu reino. Agora era esperar. Os urubus viriam. Os advogados dos investidores, os representantes do banco, talvez até a polícia se o Rogério tentasse alegar que eu estava louca. Mas eu estava pronta. Eu tinha a lei, tinha a posse, tinha o gado e, o mais importante, eu tinha a verdade do meu lado. Sentei-me novamente na varanda, dessa vez com o rádio no colo e a mente afiada como faca de açougueiro. A velhinha tinha morrido na hora que aquela mensagem chegou. Quem estava sentada ali agora era a matriarca da Pedra Branca. E matriarca não se aposenta, matriarca comanda até o último suspiro. O celular do Rogério devia estar queimando na Europa. Imaginei ele tentando explicar para os compradores que o dinheiro sumiu e a fazenda estava bloqueada. A vergonha seria pública. A queda seria mundial. Respirei fundo o cheiro de mato e esterco. Cheiro de dinheiro, como dizia meu pai. Cheiro de vida. Pode vir, mundo, falei para o vento. A porteira tá trancada, mas a briga tá aberta. O sol nem tinha apontado direito no horizonte e eu já estava de pé. Não preguei o olho a noite inteira, mas não era insônia de preocupação, era insônia de estratégia. A adrenalina corria no meu sangue velho como se eu tivesse 20 anos de novo, na época em que eu e Honório derrubamos o mato para fazer o primeiro piquete. A diferença é que agora a onça que rondava meu terreiro era meu próprio filho. E a armadilha que eu tinha montado não usava isca de carne, usava papel e tinta. Fui para a cozinha e preparei uma garrafa térmica de café, daquele tão forte que levanta até defunto. Comi 2 pães de queijo amanhecidos, duros que só, mas que gosto de molhar no café quente. Enquanto mastigava, olhei pela janela da frente. O Zé Doca cumpriu a ordem. A porteira principal estava trancada com corrente e cadeado, e um trator velho estava atravessado na entrada, bloqueando qualquer passagem de carro. Parecia um cenário de guerra, e de certa forma era. Às 7 em ponto, vi a poeira levantar na estrada de terra batida. Era o carro da Berenice. Conheço o jeito dela dirigir de longe, acelerada, levantando cascalho. Ela parou antes do bloqueio, buzinou 2 toques curtos. Peguei o rádio. Zé, libera a doutora. É aliada. Vi o Zé Doca sair da guarita improvisada, cumprimentar a mulher e destrancar o cadeado. O carro entrou, desviando do trator com habilidade. Berenice desceu na frente da varanda, sacudindo a poeira da calça jeans e ajeitando o blazer preto que ela insistia em usar mesmo no calor do Mato Grosso. Ela trazia uma pasta grossa debaixo do braço e um sorriso de quem ia gostar da briga. Valdomira, minha amiga, disse ela, subindo os degraus e me dando um abraço apertado. Você conseguiu. O cartório da cidade vizinha já está em polvorosa. Parece que tentaram registrar uma escritura digital ontem à noite, fora do horário, pagando taxa de urgência. E aí? Perguntei, servindo o café para ela na caneca de ágata. E aí que o sistema travou na hora. A matrícula do imóvel acusou a alienação fiduciária ao banco. O oficial do cartório me ligou agora cedo, porque eu já tinha deixado um alerta no seu nome meses atrás. O comprador, seja lá quem for, deve estar furioso. O Rogério vendeu uma terra que não podia ser vendida sem a anuência do credor, ou seja, do banco. Sentamos na mesa da varanda. Berenice espalhou os papéis. Eram cópias de e-mails, extratos bancários e a tal procuração que eu assinei. A situação é a seguinte, explicou ela, apontando com uma caneta dourada. O Rogério usou a procuração para transferir a fazenda para o nome dele. Até aí, a procuração permitia,
infelizmente. Mas ao fazer isso, ele puxou a dívida junto. A lei é clara. A hipoteca segue o imóvel. Ele virou o devedor principal. Só que, no contrato com o banco, tem uma cláusula que proíbe a venda a terceiros sem quitar a dívida antes. Quando ele tentou passar para o grupo de investidores, a venda foi bloqueada na origem. Então a fazenda continua no nome dele? Perguntei, sentindo um gosto amargo. Continua. Mas com um bloqueio judicial que eu acabei de protocolar. Pedi a anulação da doação inicial por ingratidão e fraude e pedi o arresto cautelar de qualquer valor que tenha entrado na conta dele. O juiz da comarca é rigoroso, Valdomira. Ele não gosta de espertalhão. Se o dinheiro dos investidores caiu na conta do Rogério, está congelado. Se ele já gastou com passagem e hotel de luxo na Europa... Bom, aí ele cometeu crime de apropriação indébita contra os investidores também. Sorri, mas sem mostrar os dentes. Ele me ligou 30 vezes de madrugada, Berenice. Mandou áudios chorando, gritando, ameaçando. Disse que eu arruinei a vida dele. Que a Patrícia está tendo um ataque de nervos no hotel em Paris porque o cartão corporativo não passou. Deixa ele gritar. Berenice tomou um gole longo do café. O barulho é o consolo dos incompetentes. Agora se prepare. O Rogério está longe, mas os cães de guarda dele vão aparecer aqui. Esses investidores não devem ser gente que brinca em serviço. Eles pagaram, querem a terra. Como se fosse uma profecia, o rádio chiou na cintura. Dona Valdomira, a voz do Zé Doca soou tensa. Tem um carro preto aqui na porteira. Carrão de luxo, vidro escuro. O homem tá aqui fora esbravejando. Diz que é advogado do Grupo Terra Forte e que tem ordem de despejo. Olhei para Berenice. Ela ajeitou os óculos e fechou a pasta. Vamos lá receber as visitas? Ela sugeriu. Vamos. Mas eu vou do meu jeito. Fui até o quarto e troquei a chinela de pano por minha bota de couro de cobra, aquela que uso em dia de leilão. Coloquei meu chapéu de aba larga para proteger do sol e esconder meus olhos. Peguei a chave da caminhonete. Descemos até a entrada da fazenda. A poeira vermelha cobria o para-choque brilhante de um SUV importado parado do lado de fora da cerca. Um homem de terno cinza, suando em bicas debaixo do sol das 9 da manhã, discutia com o Zé Doca, que estava de braços cruzados, imóvel como uma estátua de pedra, com uma foice apoiada despretensiosamente no ombro. Parei a caminhonete a uns 5 metros da porteira, sem desligar o motor. Desci devagar. Berenice desceu do outro lado. O homem de terno se virou para nós. Tinha aquela cara de quem nunca pisou em estrume na vida, com sapatos de couro italiano que já estavam ficando vermelhos de terra. Quem é a responsável aqui? Ele gritou, tentando impor autoridade, mas a voz saiu fina. Eu sou o Dr. Hélio, representante jurídico do Grupo Terra Forte. Nós adquirimos essa propriedade ontem. Tenho os documentos digitais aqui no tablet. Exijo que abram essa porteira imediatamente para a vistoria. Caminhei até a grade de ferro da porteira. Não abri. Fiquei do lado de dentro, segurando as barras frias com as mãos calejadas. Bom dia, moço, disse eu com a voz calma, quase doce. O senhor deve estar com calor. O sol aqui no Mato Grosso não perdoa quem não é do ramo. Senhora, não estou aqui para falar do clima. Ele limpou o suor da testa com um lenço de pano. O senhor Rogério vendeu esta fazenda. Porteira fechada, incluindo todo o gado e maquinário. O prazo para a desocupação foi acordado. Vocês estão invadindo propriedade privada. Berenice se adiantou, parando ao meu lado. Doutor Hélio, aqui é a doutora Berenice Sampaio, OAB 45.980. Sugiro que o senhor baixe o tom. Ninguém aqui está invadindo nada. Minha cliente, dona Valdomira, é a usufrutuária e possuidora de boa-fé há 40 anos. O filho dela é o proprietário, ele nos vendeu. O homem insistia, balançando o tablet no ar como se fosse uma arma. Vendeu? Perguntei, fazendo uma cara de confusão proposital. É mesmo? E o Rogério avisou para o senhor da hipoteca? O homem parou. O tablet baixou um pouco. Que hipoteca? A certidão que ele apresentou semana passada estava limpa. A semana passada é muito tempo na vida de quem deve, doutor, respondi, tirando um papel dobrado do bolso da camisa. Passei o papel pelas grades da porteira. Isso aí é o extrato da dívida atualizado hoje cedo. 30 milhões de reais atrelados à matrícula da terra. O banco tem preferência. Se o Rogério vendeu para o senhor,
Ele vendeu uma terra que não era dele para vender, era do banco. O advogado pegou o papel. Vi os olhos dele correrem pelas linhas e arregalarem. A mão dele começou a tremer levemente. Isso é uma alienação fiduciária integral? Com vencimento antecipado em caso de transferência? Ele balbuciou, olhando para Berenice. Exatamente, colega, confirmou Berenice com um sorriso predador. E tem mais. O gado. As 2.000 cabeças que o senhor diz que comprou. Elas estão bloqueadas na defesa agropecuária. Sem GTA, o boi não sai, não entra e não pode ser abatido. Se o senhor tentar tirar um bezerro daqui, é crime sanitário federal. O doutor Hélio ficou pálido. O suor agora escorria pelo pescoço. Ele percebeu que tinha entrado numa areia movediça. Mas nós pagamos. Transferimos 5 milhões de euros para uma conta internacional ontem à noite. Ele deixou escapar, o desespero tomando conta da arrogância profissional. Soltei uma risada curta. Pois é, doutor. Parece que o senhor comprou vento. E vento caro. Se eu fosse o senhor, ligava para o Rogério agora. Porque o dinheiro está na conta dele, mas a terra continua sendo minha e do banco. O homem pegou o celular do bolso com urgência. Discou um número, colocou no viva-voz sem querer. Ou talvez pelo nervosismo. Rogério, atende. Aqui é o Hélio. Estamos na frente da fazenda. Ele gritava para o aparelho. A voz do meu filho surgiu, picotada, vindo de longe, cheia de ruído de fundo. Hélio, o que foi? Vocês já tomaram posse? A velha já saiu? Senti uma pontada no peito ao ouvir a velha, mas engoli seco. Rogério, que golpe foi esse? O advogado berrou. Tem uma hipoteca de 30 milhões aqui. O banco travou a matrícula. Você me disse que estava tudo limpo. Onde está o dinheiro? O grupo quer o estorno agora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, constrangedor. Hipoteca? Não tem hipoteca nenhuma. Minha mãe assinou a procuração. Eu vi os papéis. Ela não me falou nada de dívida. A voz do Rogério falhou, subindo uma oitava, parecendo a de um menino pego roubando doce. Cheguei mais perto da porteira, quase encostando o rosto nas grades. Fale mais alto, Rogério, disse eu, alto o suficiente para o celular captar. O advogado não está ouvindo suas desculpas esfarrapadas. Mãe, você tá aí? Rogério parecia em pânico. Mãe, pelo amor de Deus, fala para ele que é mentira. Fala que a senhora vai resolver. Eles vão me processar. Eu avisei das letras miúdas, meu filho. Falei, com uma calma que assustou até a mim mesma. Você estava tão ocupado comprando passagem para Paris que não leu o contrato do banco que eu fiz para salvar a lavoura ano passado. A fazenda é a garantia. Você passou para o seu nome, você assumiu a garantia. Agora, ou você paga os 30 milhões para o banco para liberar a terra para o doutor Hélio aí, ou você devolve o dinheiro dele. Eu não tenho 30 milhões. E o dinheiro da venda? Eu já usei uma parte para pagar as dívidas de jogo e comprar o apartamento em Mônaco. Não dá para devolver tudo. O advogado Hélio ficou roxo. Ele desligou o viva-voz e colocou o aparelho no ouvido, começando a gritar ameaças jurídicas que envolviam polícia, Interpol e bloqueio de passaporte. Ele se afastou da porteira, andando de um lado para o outro, chutando a poeira. Olhei para Berenice. Ela apenas piscou para mim. O advogado voltou para a porteira, desligando o telefone com raiva. Ele nos olhou com um misto de ódio e respeito relutante. A senhora sabia disso tudo, ele acusou, apontando o dedo para mim. A senhora armou para ele. Eu protegi o que é meu, doutor, respondi firme. Meu filho tentou me dar um golpe. Eu só me certifiquei de que ele tropeçasse no próprio cadarço. Agora, o problema é entre o senhor, o banco e ele. Da minha porteira para dentro, quem manda sou eu. E o senhor tem 5 minutos para tirar esse carro da frente da minha entrada, ou o Zé Doca vai rebocar com o trator. E o trator dele não tem freio muito bom. O advogado bufou, ajeitou a gravata torta e entrou no carro. Bateu a porta com força. O motor rugiu, ele fez uma manobra brusca e saiu cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu a gente por um instante. Fiquei olhando o carro sumir na curva da estrada. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo mugido distante de um boi e pelo canto de uma siriema. Ele vai voltar, disse Berenice, limpando a poeira do ombro.
E vai voltar com liminar. Deixa voltar. Até lá, o Rogério já vai estar sendo caçado na Europa pelos sócios desse doutor Hélio. Dinheiro de investidor não aceita desaforo, Berenice. Eles vão atrás dele antes de virem atrás de mim. Você é perigosa, Valdomira. Berenice riu, balançando a cabeça. Eu tinha esquecido como você negociava gado nos anos 80. A gente não esquece como se nada, a gente só fica com preguiça de entrar na água gelada. Mas quando empurram a gente nada. Caminhamos de volta para a varanda. Meu coração estava mais leve, curiosamente. A primeira batalha estava vencida. O inimigo tinha recuado. E o Rogério? O Rogério agora sabia que a velha não era apenas uma senhora que fazia tricô. Ele tinha acabado de descobrir que eu era a muralha que segurava o teto dele. E eu tinha acabado de tirar as vigas. Entrei em casa e fui até o escritório. O computador ainda estava ligado na página do banco. Atualizei a página. O saldo da conta vinculada à hipoteca continuava o mesmo, mas havia uma nova notificação. Bloqueio judicial solicitado. Terceira vara civil. Berenice tinha sido rápida. Peguei o retrato do Rogério que ficava em cima da mesa. Era a foto da formatura dele. Tão bonito, tão cheio de vida. Onde foi que eu errei? Será que dei amor demais? Dinheiro demais? Ou será que o caráter é algo que a gente traz de berço e não tem educação que mude? Coloquei o retrato virado para baixo na mesa. Não queria olhar para ele agora. O telefone fixo da casa tocou. Era um som estridente que eu quase nunca ouvia, já que todo mundo ligava no celular. Atendi. Dona Valdomira? Era a voz da Patrícia, minha nora. Ela estava chorando. Pelo amor de Deus, o Rogério sumiu. Ele saiu do hotel tem 2 horas dizendo que ia no banco e não voltou. E tem uns homens estranhos no saguão perguntando por ele. Dona Valdomira, a senhora tem que ajudar a gente. Eu tô grávida. O mundo parou por 1 segundo. Grávida? Sentei na cadeira de couro, sentindo o peso daquela palavra. Grávida. Um neto. Ou neta. Sangue do meu sangue, inocente no meio dessa lama toda. Patrícia. Minha voz saiu rouca. Você está mentindo para me comover ou é verdade? É verdade. Eu ia contar no Natal. Eu tô de 3 meses. Valdomira, eles vão prender o Rogério. Eles vão matar ele. Aquele dinheiro era de agiota internacional. Não era de banco normal. O Rogério pegou dinheiro com gente perigosa para cobrir o buraco antes de vender a fazenda. A peça que faltava no quebra-cabeça se encaixou. Por isso a pressa. Por isso o desespero. Rogério não queria apenas viver bem. Ele estava fugindo de algo muito pior que uma dívida bancária. Ele tinha vendido a alma para o diabo e tentou entregar a minha fazenda como pagamento. Respirei fundo, olhando para a janela onde o sol iluminava meus pastos. A situação tinha acabado de mudar. Não era mais apenas sobre terra ou dinheiro. Era sobre sobrevivência. E agora tinha uma criança no meio. Patrícia, escuta bem o que eu vou te dizer. Falei, sentindo a frieza tomar conta de mim novamente, mas agora com um propósito diferente. Pega suas coisas, sai desse hotel agora. Vai pro consulado brasileiro. Não fala com ninguém. Eu vou ver o que posso fazer daqui. Mas não pense que vou salvar a pele do Rogério. Eu vou salvar a criança. O Rogério que se entenda com as escolhas dele. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, e sim de fúria. Ele tinha colocado a vida da própria mulher e do filho em risco. A minha vingança tinha sido pedagógica, mas a realidade do Rogério era terminal. Olhei para o mapa da fazenda na parede. Eu tinha o controle do território, tinha o gado, tinha a lei. Mas agora eu precisava de mais do que isso. Eu precisava de um milagre para tirar aquele alvo das costas da minha família sem perder tudo o que construí. Levantei-me. A guerra tinha mudado de patamar. Se antes eu estava lutando para manter minha casa, agora eu estava lutando para que meu sobrenome não terminasse numa vala comum na Europa. Berenice entrou no escritório, percebendo minha mudança de expressão. O que houve, Valdomira? Parece que viu um fantasma. Pior, Berenice, viu o futuro. E ele tá precisando de ajuda. Senta aí que o plano vai ter que mudar. A gente não vai só se defender, a gente vai ter que atacar. A advogada sentou, puxando o bloco de notas. O jogo de xadrez tinha virado uma luta de vale-tudo, e eles iam descobrir que a avó é bicho muito mais perigoso que mãe.
porque mãe perdoa. A avó protege a cria da cria, custe o que custar. O cheiro do almoço começou a vir da cozinha. Arroz, feijão e carne de panela. A vida continuava. E enquanto eu tivesse força para mastigar, eu teria força para morder. A noite no Mato Grosso não cai de uma vez. Ela vem engolindo o dia devagar, como sucuri pegando bezerro na beira do rio. E naquela noite, a escuridão trouxe visitas que não foram convidadas. O Zedoca me chamou no rádio, a voz dele estava diferente, baixa, tensa. Não era mais o advogado de terno cinza e sapato italiano. Eram 3 caminhonetes pretas, paradas com o motor ligado na frente da minha porteira, iluminando a poeira suspensa com faróis de LED que cegavam qualquer um. Dona Valdomira, disse o Zé, o pessoal aí fora não tem cara de oficial de justiça, não. Estão armados. E não é com papel. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café recém-passado que perfumava a cozinha. Eu estava terminando de comer um pedaço de torta de frango com pequi que a cozinheira tinha deixado, mas a fome sumiu. Olhei para a Berenice, que revisava uns documentos na mesa da sala de jantar, sob a luz amarela do lustre de ferro. Chegou a hora da onça beber água, Berenice. Eles vieram cobrar a conta do Rogério. A advogada tirou os óculos e me olhou séria. Ela sabia que a lei dos homens às vezes demorava a chegar na roça, e que a lei da força costumava chegar primeiro. Mas eu não tinha 72 anos de lida para me esconder debaixo da cama. Vamos receber, disse eu, pegando meu chale de lã grossa, porque a friagem da noite já batia nos ossos. Mas avisa o Zé para não atirar, a não ser que eu mande. Não quero sangue na minha terra, a não ser de boi pro abate. Saímos para a varanda. O vento trazia o som de portas batendo lá embaixo, na entrada da fazenda. Eram homens pesados, pisando duro. Não precisei descer. Eles pularam a cerca lateral, ignorando o cadeado, e vieram subindo a estrada de acesso à casa sede a pé. Eram 5. O advogado Hélio vinha atrás, tropeçando, parecendo um cachorro vira-lata que se juntou com uma tilha de lobo. Na frente, vinha um homem alto, careca, com uma cicatriz feia que descia da orelha até o pescoço. Vestia uma jaqueta de couro cara e tinha aquele ar de quem resolve as coisas quando a conversa acaba. Eles pararam no pé da escada da varanda. Eu estava lá em cima, de pé, com as mãos apoiadas no parapeito de madeira maciça. Berenice estava ao meu lado, segurando o celular discretamente, pronta para gravar ou ligar para a Polícia Federal. Zedoca e mais 2 peões surgiram das sombras do jardim, com as foices na mão, mas mantiveram distância. Boa noite, disse o homem careca. A voz dele era rouca, parecia lixa grossa passando em madeira. Dona Valdomira, imagino. A própria, respondi, sem tremer a voz. E o senhor deve ser o dono do dinheiro que meu filho achou que podia brincar. Meu nome não importa. O que importa é que seu filho, o Rogério, me deve 5 milhões de euros, e ele me disse que pagou com essa fazenda, mas meu advogado diz que a senhora e o banco travaram tudo. Ele subiu o primeiro degrau. Zedoca deu um passo à frente, mas eu levantei a mão, parando meu capataz. O Rogério vendeu o que não era dele. Falei, olhando direto nos olhos frios do sujeito. A fazenda tem dono, e tem dívida anterior. O senhor, que deve entender de negócios de risco, sabe que quem chega por último no coxo bebe água suja. O homem riu. Foi uma risada seca. Dona, eu não sou banco. Eu não entro em fila de credores. O Rogério está na Europa, mas a senhora está aqui. A nora está aqui. Ou melhor, a gente sabe onde ela está. E a senhora vai assinar a liberação dessa hipoteca agora, ou a gente vai começar a descontar a dívida de outras formas. A ameaça era clara. Eles sabiam da Patrícia. Sabiam da gravidez. O meu sangue ferveu, mas mantive o rosto de pedra. Era hora de mostrar que eu não tinha apenas uma defesa. Eu tinha um ataque nuclear. O senhor acha que está lidando com uma viúva desamparada? Comecei, descendo um degrau para ficar mais perto, para ele ver que eu não recuava. O senhor acha que eu sou só uma velha que cria vaca. Mas o senhor esqueceu de fazer a lição de casa. Berenice, por favor. Berenice me entregou um envelope pardo, grosso. Eu o abri devagar, tirando de dentro um dossiê com fotos e planilhas. O dinheiro que o senhor mandou para o Rogério, continuei folheando os papéis,
Saiu de uma conta nas Ilhas Cayman, passou por uma offshore no Panamá e caiu na conta do meu filho na Suíça. Só que, quando o banco daqui travou a operação da fazenda, o sistema de compliance internacional acendeu uma luz vermelha. Sabe por quê? Porque a minha hipoteca não é com um bancozinho qualquer. Joguei a primeira folha na direção dele. Ela flutuou e caiu na bota dele. Minha dívida é garantida por um fundo de investimento que tem participação do governo. E, por contrato, qualquer tentativa de fraude contra essa garantia aciona automaticamente o COAF e a Polícia Federal aqui e a Interpol lá fora. O homem careca parou. Ele não pegou o papel, mas seus olhos desceram para ler o cabeçalho. O senhor disse que não é banco, falei, agora com um sorriso irônico. E eu sei que não é. O senhor é agiota de luxo, lavador de dinheiro. E sabe o que acontece com gente da sua laia quando o dinheiro fica preso em conta judicial, rastreada por crime financeiro? Vocês viram alvo. Você está blefando, velha. Ele rosnou, mas parou de subir a escada. Estou? Tirei o celular do bolso do avental. Rogério me ligou chorando agora há pouco. Disse que a conta dele foi bloqueada não pelo banco, mas por uma ordem internacional de sequestro de bens por suspeita de lavagem de dinheiro. O dinheiro do senhor, aqueles 5 milhões de euros, estão congelados e tem o nome do senhor e dos seus sócios no rastro da transferência. Isso era meia verdade. A ordem de bloqueio existia, mas o rastro completo ainda estava sendo investigado. Mas para um criminoso, a dúvida é pior que a certeza. O homem careca olhou para o advogado Hélio, que estava pálido como cera de vela. Hélio, isso procede? Perguntou o chefe, a voz perigosamente baixa. E a alienação fiduciária tem essas cláusulas, chefe. Se o dinheiro entrou e a garantia era falsa, o sistema cruza os dados. Pode ter disparado o alerta, sim, gaguejou o advogado. Dei o golpe de misericórdia. Eu tenho um botão aqui, no aplicativo do banco. Mostrei a tela do meu celular, onde o app estava aberto na área de gestão da dívida. Como titular da garantia, eu posso reconhecer a fraude e pedir o estorno imediato para a conta de origem, alegando erro de boa-fé. Isso limpa o rastro e devolve o dinheiro para onde veio, descontando a multa. Ou, eu posso deixar o bloqueio seguir, e a investigação vai bater na porta da sua offshore amanhã de manhã. O silêncio que se instalou na fazenda foi pesado. Os grilos pareciam ter parado de cantar para ouvir a negociação. O homem careca me encarou. Ele viu que eu não estava brincando. Ele viu que eu tinha o dedo no gatilho que explodiria o negócio dele. O que você quer? Perguntou ele, a arrogância dando lugar ao cálculo frio de negócios. Eu quero a minha família fora da sua lista, respondi, dura. O Rogério errou. Ele foi ganancioso e burro, mas o sangue dele é meu. E a criança que a Patrícia carrega não tem culpa da sujeira de vocês. 5 milhões de euros, dona Valdomira. Alguém tem que pagar. O dinheiro está na conta. Eu autorizo o estorno. Vocês pegam o dinheiro de volta, limpo, sem a polícia em cima. Em troca, vocês assinam um documento de quitação total de qualquer pendência com o Rogério e somem da minha vida e da vida dele. O prejuízo das taxas e da variação cambial. Isso o Rogério paga, com o trabalho dele. E se eu não aceitar? Se eu resolver queimar a fazenda? Aí o senhor perde o dinheiro, vai preso, e eu continuo com a terra, porque terra queimada ainda é terra, e capim nasce de novo, mas a sua liberdade não. Ficamos nos encarando por um minuto eterno. Eu, uma velha de botina suja e avental, contra um bandido internacional. Mas ali, na minha varanda, eu era maior que ele. Eu tinha a raiz. Ele era só erva daninha. Ele soltou o ar com força, irritado. Hélio, traz o tablet. Vamos fazer o estorno. Berenice se adiantou. O estorno será feito mediante assinatura digital de um termo de distrato e confidencialidade, redigido por mim agora. Nada de pontas soltas. Passamos a hora seguinte na mesa da varanda. Berenice digitava furiosamente no notebook, conectada ao 4G precário da fazenda. O homem careca andava de um lado para o outro, fumando um charuto fedido. Os capangas dele ficaram lá embaixo, vigiados pelo Zé Doca e seus peões. Quando tudo estava pronto, fiz a autorização no sistema do banco. Meus dedos não tremeram ao digitar a senha. Vi a mensagem de
Operação de estorno solicitada. Análise de fraude cancelada. O dinheiro voltaria para eles. O Rogério ficaria sem um centavo, mas ficaria vivo. Está feito, disse eu, virando a tela para ele ver. O homem olhou, conferiu no celular dele a notificação do banco offshore. Ele guardou o aparelho e me olhou com um respeito estranho. A senhora devia trabalhar com a gente, dona Valdomira. Tem mais sangue frio que muito chefe de cartel. Deus me livre, respondi cruzando os braços. Eu lido com gado, que é bicho nobre. Não lido com gente que não tem palavra. Eles foram embora. As luzes vermelhas das lanternas traseiras sumiram na estrada escura, levando embora o pesadelo. Sentei na cadeira de balanço, sentindo minhas pernas finalmente amolecerem. A adrenalina estava baixando, e o cansaço de 72 anos cobrava o preço. Berenice colocou a mão no meu ombro. Você foi brilhante, amiga. Mas você sabe o que isso significa, né? Sei, suspirei, olhando para as estrelas que cobriam o céu do cerrado. Significa que eu comprei a vida do meu filho de volta. Mas agora, ele é meu. Ele não deve mais para o agiota. Ele deve para mim. O telefone tocou. Era o número internacional de novo. Atendi. Mãe? A voz do Rogério estava trêmula, pequena. O Hélio me mandou mensagem, disse que o dinheiro sumiu da conta, disse que o acordo foi desfeito. Mãe, eu tô sem nada, eles levaram tudo. Como eu vou viver aqui? Não senti pena. Senti aquela calma fria de quem acabou de domar um potro chucro. Você não vai viver aí, Rogério. Acabou a Europa. Acabou o champanhe. A Patrícia já está indo para o consulado, eu mandei um táxi buscar ela. Ela volta para o Brasil amanhã. E você? Eu não posso voltar. Eu tô com vergonha, mãe. Todo mundo sabe que eu fali. Vergonha não mata, Rogério. O que mata é tiro de agiota. E isso eu acabei de evitar. Você vai voltar, sim. Mas não vai voltar para a casa grande. Nem para o escritório com ar-condicionado. Levantei-me e fui até a beirada da varanda, olhando para o curral escuro onde o gado dormia. Você vai voltar para trabalhar, Rogério. O Zé Doca está precisando de um ajudante para consertar cerca no pasto do fundão. É sol quente, é carrapato, é enxada pesada. Você vai pagar cada centavo que me fez gastar com advogado e taxas bancárias. Sua herança acabou hoje. O que você vai ter daqui para frente é salário. Salário mínimo. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Eu sou formado em administração. E eu sou formada na vida, meu filho. E a minha faculdade ensina que quem não valoriza o suor de quem construiu tem que suar dobrado para aprender o valor do tijolo. A passagem de volta já está comprada. Esteja no aeroporto. Se não estiver, bom, aí você se vira com a fome, porque a minha proteção acaba na fronteira. Desliguei o telefone antes que ele pudesse reclamar mais. Olhei para o Zé Doca, que tinha subido para a varanda depois de trancar a porteira de novo. Zé, prepara o quarto dos fundos do galpão. Aquele que a gente usa para guardar cela velha. Vai contratar peão novo, dona Valdomira? Perguntou ele, tirando o chapéu. Vou, Zé, mas esse é um peão que precisa ser domado do zero. É o Rogério. Ele volta semana que vem. E eu quero que você trate ele como qualquer outro, sem regalia. Se ele não acordar às 4, joga balde de água fria. Zé Doca sorriu, um sorriso largo de quem entendeu o recado. Pode deixar, patroa. A Lida vai endireitar o espinhaço dele. Entrei em casa. A casa estava silenciosa, mas agora era um silêncio limpo. A ameaça tinha passado. A tempestade tinha lavado a sujeira. Eu tinha perdido muito dinheiro com as taxas e a confusão. Minha reserva financeira tinha levado um baque. Mas a terra continuava minha. Fui até o quarto onde guardava as coisas de bebê antigas do Rogério. Abri um baú de madeira de cedro. O cheiro de cânfora subiu. Peguei um sapatinho de tricô amarelo, o primeiro que ele usou. Passei a mão na lã macia. Eu tinha salvo o pai para garantir que o filho tivesse um avô. Ou melhor, uma avó. Uma avó que não ia deixar aquele menino ou menina crescer achando que o mundo é feito de facilidades e golpes. Meu neto ia nascer aqui. Ia aprender a andar na terra vermelha. Ia saber que leite não vem da caixinha, vem da vaca. E se dependesse de mim, ia ter o caráter que o pai perdeu no caminho. Berenice apareceu na porta do quarto, segurando 2 xícaras de chá de erva cidreira. A Patrícia mandou mensagem, disse ela suavemente. Já está no carro a caminho do consulado. Agradeceu chorando. Disse que nunca mais quer ver a Torre Eiffel na vida.
A vida ensina, Berenice. Peguei a xícara, sentindo o calor da porcelana nas mãos frias. Às vezes ela usa régua, às vezes usa cinto. Com o Rogério e a Patrícia, a vida usou um trator. E agora, Valdomira, o que você vai fazer? Tomei um gole do chá. O sabor era doce e calmante. Agora eu vou dormir. Porque amanhã cedo tem vacinação do gado e eu tenho que estar de pé antes do sol. O dono da fazenda sou eu, e boi não espera patrão acordar. Apaguei a luz do quarto. No escuro, senti uma paz que não sentia há meses. Eu não era apenas uma sobrevivente. Eu era a guardiã. Eles tentaram derrubar a árvore velha para vender a madeira, mas esqueceram que as raízes eram mais profundas que o inferno que eles criaram. E amanhã começava a reeducação do meu filho. Não com palavras, mas com calos nas mãos. A roda tinha girado. E quem estava no comando agora não tinha piedade de preguiçoso, nem medo de cara feia. A matriarca tinha voltado. E ai de quem cruzasse a minha cerca sem pedir licença. O sol do meio-dia no Mato Grosso não pede licença, ele impõe respeito. Da varanda, protegida pela sombra da mangueira velha que meu marido plantou no ano em que casamos, eu observava a silhueta de um homem cavando buracos para os novos mourões da cerca do Pasto 3. A camisa estava encharcada de suor, colada nas costas, e o chapéu de palha, já meio desfiado, escondia o rosto. Mas eu conhecia aquele caminhar. Não era mais o passo leve e arrogante de quem flutua em carpete de escritório. Era o passo pesado, firme, de quem aprendeu que a terra puxa a gente para baixo se não tivermos firmeza nas pernas. Era Rogério. 6 meses se passaram desde que ele desceu do táxi, vindo do aeroporto, com a cabeça baixa e uma mala pequena de roupas, sem os ternos italianos e sem a dignidade de papel que ele ostentava. Zé Doca estava ao lado dele, apontando onde deveria ser o próximo buraco. Eu vi meu filho, o bacharel em administração, o homem que quase vendeu meu legado por uns trocados na Europa, limpar a testa com as costas da mão suja de terra vermelha e cravar a cavadeira no chão com força. Não havia reclamação. O tempo das reclamações tinha ficado nos primeiros 30 dias, quando as bolhas nas mãos dele estouravam e sangravam, e ele chorava de dor e humilhação no quarto dos fundos do galpão. Eu curava as mãos dele com pomada de arnica à noite, mas às 4 da manhã, eu mesma batia na porta dele para acordar. O gado não espera sua mão sarar, Rogério, eu dizia. E a dívida que você criou também não. Hoje, as mãos dele têm calos grossos. A pele, antes pálida de quem vive em ar-condicionado, está curtida, bronzeada num tom tijolo. Ele perdeu aquela barriga mole de uísque e jantares caros. O trabalho braçal arrancou a gordura e a soberba dele na mesma medida. Ouvi passos atrás de mim. Era Patrícia. Ela trazia uma bandeja com suco de caju gelado e uma travessa de biscoitos de nata que ela mesma tinha assado. A barriga dela estava enorme, pontuda, anunciando que meu neto, Bento, chegaria a qualquer momento. Dona Valdomira, o almoço está quase pronto, disse ela, colocando a bandeja na mesa de ferro. Fiz aquele frango com quiabo que a senhora ensinou, mas coloquei um pouco menos de pimenta dessa vez. Olhei para minha nora. A mulher que antes torcia o nariz para o cheiro de mato, agora usava um vestido largo de algodão florido e chinelos confortáveis. O choque de realidade tinha feito bem a ela também. Sem o cartão de crédito ilimitado e sem as amigas da sociedade para impressionar, ela descobriu que tinha talento para a cozinha e para a organização da casa. E, curiosamente, parecia mais feliz. Ou, pelo menos, mais humana. Obrigada, menina, respondi pegando um copo. Chama o Zé e o Rogério. Saco vazio não para em pé, e eles têm muito chão para cercar hoje. Patrícia foi até o sino de ferro pendurado na pilastra e tocou 3 vezes. O som metálico ecoou pelo vale. Vi Rogério largar a ferramenta e caminhar em direção à casa. Ele parou na bica d'água que fica na entrada da área de serviço, lavou o rosto, os braços e as botas. É uma regra minha: sujeira de trabalho é honra, mas sujeira na mesa é desleixo. Quando ele entrou na varanda, o cheiro de suor e terra veio junto. Ele tirou o chapéu em sinal de respeito. Bênção, mãe, disse ele, a voz rouca. Deus te abençoe, filho. Senta, almoçamos.
A conversa não era sobre bolsas de valores, viagens a Paris ou carros do ano. A conversa era sobre a previsão de chuva, o preço da arroba do boi gordo e a praga de carrapato no gado vizinho. Rogério comia com vontade, raspando o prato. Aquele lote de novilhas que chegou ontem, começou ele, servindo-se de mais quiabo. Eu dei uma olhada na documentação. O vendedor tentou empurrar 2 cabeças com idade acima do combinado. Eu recusei o desembarque e mandei descontar da nota. Parei o garfo no ar. Olhei para ele. Você conferiu a dentição? Perguntei testando. Conferi. Eram vacas velhas, mãe. Iam dar prejuízo na engorda. O motorista do caminhão chiou, disse que a senhora sempre aceitava, mas eu mostrei o contrato. Ele baixou a crista e aceitou o desconto. Um sorriso discreto tentou escapar dos meus lábios, mas eu segurei. Fez bem. Óleo do dono é que engorda o gado, e óleo atento evita prejuízo. Pela primeira vez em meses, vi um brilho nos olhos do Rogério que não era de ganância, mas de orgulho. Orgulho de ter feito algo útil, orgulho de ter protegido o patrimônio em vez de tentar vendê-lo. O Zé Doca disse que você leva jeito para apartar bezerro, comentei voltando a comer. Disse que você tem o tempo do animal. Rogério baixou a cabeça, meio sem jeito. O Zé me ensinou que o boi sente o medo da gente e sente a arrogância também. Tem que respeitar o bicho. A vida é igual, meu filho. Se você chega achando que manda em tudo, toma chifrada. Se chega com respeito e atenção, conduz a boiada. Depois do café, Patrícia foi descansar. A gravidez pesava. Rogério se levantou para voltar ao trabalho, mas eu fiz um sinal para ele esperar. Tirei do bolso do meu avental um envelope pardo, pequeno. Coloquei sobre a mesa. Seu pagamento do mês, disse eu. Era o salário mínimo. O valor exato que havíamos combinado no contrato de reabilitação, como eu chamava. Todo o resto do lucro da fazenda estava indo para pagar as parcelas do empréstimo e recompor o fundo de reserva que gastei para livrar a cara dele dos agiotas. Rogério pegou o envelope. Antigamente, ele riria daquele valor. Gastaria aquilo em um vinho. Agora, ele segurava como se fosse ouro. Obrigado, mãe. O que vai fazer com isso? Perguntei. Vou guardar uma parte para quando o Bento nascer. Fralda tá cara. E... Ele hesitou, colocando a mão no bolso da calça jeans surrada. Eu queria comprar uma coisa para a senhora, mas não deu para juntar ainda. A bomba d'água da casa do Zé queimou semana passada e eu comprei uma nova com o dinheiro do mês passado. Ele não queria aceitar, mas a casa é da fazenda, a responsabilidade é nossa. Senti um nó na garganta. Ele usou o pouco dinheiro que tinha para consertar a casa do capataz. O Rogério egoísta, que só pensava no próprio umbigo, tinha morrido em algum lugar entre a Europa e o curral da Pedra Branca. Não preciso de presente, Rogério. Ver você agindo como homem e não como moleque já é presente suficiente. Agora vai, que a cerca não se levanta sozinha. Ele assentiu, colocou o chapéu e saiu para o sol escaldante. Fiquei olhando ele se afastar. A dívida financeira ainda era grande. Levaríamos anos para quitar a hipoteca que usei de armadilha. Mas a dívida moral, essa, ele estava pagando dia após dia, suor após suor. À tarde, fui até o escritório. A papelada estava organizada. A doutora Berenice tinha feito um trabalho impecável blindando a propriedade. A holding familiar agora tinha regras rígidas. Nada podia ser vendido sem a assinatura de um conselho. E o Rogério só entraria nesse conselho daqui a 10 anos, se provasse que merecia. Liguei o computador para checar a cotação do milho. Na tela de descanso, uma foto nova. Não era mais aquela foto antiga da formatura dele. Era uma foto tirada semana passada, aqui no terreiro. Eu, Rogério e Patrícia, sentados num banco de madeira, rindo de alguma bobagem que o Zé Doca tinha falado. Rogério estava sujo de graxa, eu estava descabelada, mas os sorrisos... os sorrisos eram verdadeiros. De repente, ouvi um grito vindo de dentro da casa. Valdomira, a bolsa estourou! Corri. Meus 72 anos pesaram, mas o coração de avó deu asas às pernas. Encontrei Patrícia no corredor, segurando a barriga, a água escorrendo pelas pernas, o rosto pálido de dor e medo. Calma, menina! Gritei, amparando ela. Respira. Peguei o radiocomunicador que sempre carrego. Rogério, larga tudo e vem pra sede agora. O Bento vai nascer.
Traz a caminhonete para a porta da cozinha. Câmbio! Em 2 minutos, ouvi o motor da caminhonete rugindo. Rogério entrou na casa como um furacão, sujo de terra, mas com os olhos arregalados de pânico e amor. Vamos, eu levo ela. Ele pegou Patrícia no colo com uma facilidade que os braços fortes de trabalho braçal permitiam agora. Nada de chamar motorista ou ambulância. Ele era o pai. Ele ia resolver. A viagem até a cidade foi tensa. Eu fui no banco de trás, segurando a mão da Patrícia, enquanto Rogério dirigia com uma perícia que eu desconhecia. Ele desviava dos buracos da estrada de terra para não sacolejar a mulher. Focado, sério. Aguenta firme, Pati, ele dizia, olhando pelo retrovisor. A gente já tá chegando, o Bento vai nascer forte. E nasceu. 4 horas depois, no hospital regional, eu segurava um pacotinho enrolado em mantas brancas. Bento. Pequeno, vermelho, chorão. Mas com os olhos bem abertos, como se já quisesse ver o tamanho do mundo que o esperava. Rogério estava ao meu lado, olhando para o filho. Ele tinha lavado as mãos e o rosto, mas ainda vestia a camisa de trabalho, com marcas de suor seco. Ele chorava silenciosamente. Ele é pequeno, mãe, sussurrou Rogério, com medo de tocar na criança. Todo gigante começa pequeno, meu filho. O importante é a raiz. Se a raiz for boa, o tronco aguenta qualquer tempestade. Rogério olhou para mim, depois para o filho. Ele tocou o dedinho minúsculo do bebê com seu dedo indicador calejado e áspero. O contraste da pele macia do recém-nascido com a mão grossa do pai era a imagem mais bonita que eu já tinha visto. Era a prova de que o ciclo tinha se quebrado e recomeçado da forma certa. Mãe, disse ele sem tirar os olhos do bebê. Obrigado. Pelo quê? Por não ter me deixado vender a fazenda. Por ter lido as letras miúdas. Por ter me trazido de volta, mesmo que tenha sido na marra. Se a senhora tivesse me deixado ir, eu estaria preso agora, ou morto. E nunca ia conhecer o Bento. Eu nunca ia saber o que é ser pai de verdade. Coloquei a mão no ombro dele. Senti o músculo tenso relaxar sob meu toque. Eu não fiz isso por você, Rogério. Fiz por nós, pela família, pelo nome do seu pai. E por ele, apontei para o bebê. Esse menino não merece herdar dívida nem vergonha. Ele merece herdar terra e dignidade. E agora eu sei que ele tem um pai capaz de ensinar isso. Saímos do hospital 2 dias depois. Quando chegamos na fazenda, o Zé Doca tinha colocado uma faixa torta na porteira. Bem-vindo, Bento, novo peão da Pedra Branca. Ri tanto que chorei. A noite caiu mansa sobre o cerrado. Patrícia e o bebê dormiam no quarto. Rogério estava na varanda, sentado na cadeira de vime, olhando para o escuro. Sentei-me na cadeira ao lado. O céu estava cravejado de estrelas, aquela imensidão que faz a gente se sentir poeira. Mãe, Rogério quebrou o silêncio. A hipoteca, eu fiz as contas. Se a gente aumentar a produção de silagem e reformar o pasto do fundo, dá para pagar em 5 anos, em vez de 10. Mas vai dar muito trabalho. Trabalho não mata ninguém, Rogério. O que mata é a falta de propósito. Eu quero pagar cada centavo. Quero que essa terra seja minha de novo, mas dessa vez, por mérito, não por herança. Sorri no escuro. A lição estava aprendida. A transformação estava completa. Não havia mágica. Não havia fada madrinha. Havia realidade, dura e crua, e a beleza de enfrentá-la de pé. Valdomira, a velha viúva, a coitadinha que fazia crochê, tinha vencido a maior negociação da sua vida. Não foi com o banco, nem com o agiota. Foi com o destino do próprio filho. Olhei para as minhas mãos. Estavam velhas, manchadas pelo tempo, trêmulas às vezes, mas ainda seguravam as rédeas. E agora eu tinha para quem passá-las. Não para o menino mimado que foi para a Europa, mas para o homem calejado que estava sentado ao meu lado, planejando o plantio para pagar a dívida. Rogério, chamei levantando-me com dificuldade, pois as juntas doíam com a friagem. Amanhã cedo, antes do sol nascer, quero te mostrar uma coisa no alto do morro. É onde seu pai queria construir um reservatório novo. Acho que está na hora de começar essa obra. Às 4 da manhã, mãe? Às 4. O sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem planta a árvore. Boa noite, meu filho. Boa noite, mãe.
Entrei para o meu quarto. Deitei na cama, sentindo o cheiro de lavanda dos lençóis. Fechei os olhos, mas não para dormir, e sim para agradecer. A casa estava cheia. O berço estava ocupado. O campo estava protegido. A vida tem suas letras miúdas, aquelas cláusulas de dor e sacrifício que ninguém lê quando é jovem. Mas eu li, e ensinei meu filho a ler. Agora, a história da Fazenda Pedra Branca podia continuar, escrita não com tinta de caneta em cheque sem fundo, mas com o suor honesto de quem sabe o valor do chão que pisa. Amanhã seria outro dia de luta, e eu mal podia esperar para ver o sol nascer sobre o meu reino mais uma vez.